Muito bom, vendo vários rostinhos conhecidos aí. Os irmãos continuam me chamando, então eu continuo acreditando que estamos indo bem, né? Graças a Deus. Conversando com o Edgar aí, pensando sobre uma nova série, uma nova série aí de sermões. Caiu de novo, igual de manhã. De manhã eu só peguei na hora que eu fui embora. Caiu 3 vezes. Pode deixar, vai cair de novo. Pensando aí sobre uma nova série, eu e Edgar, nós pensamos então e eu pretendo ajudar ele aí, todas as vezes que for possível. Nós pensamos uma série com esse tema aí, Encontros com Jesus. Então a ideia é que nós vamos olhar para Jesus em algumas situações que nós escolhemos aqui no Evangelho de João. Então nós vamos caminhar no Evangelho de João. Você pode até abrir em João aí no capítulo 1. E nós vamos olhar para Jesus, para algumas situações, alguns encontros, alguns diálogos, algumas ações e algumas reações de Jesus durante o seu ministério terreno. A ideia é que nós possamos aprender com Jesus e termos Jesus como referência para quando nós passarmos por situações e circunstâncias, nós possamos agir e reagir com Jesus, amém? Então a ideia é que nós possamos olhar aí para alguns encontros de Jesus. Então hoje nós vamos falar de um encontro um pouco diferente, que é o encontro de Jesus com o mundo, mais especificamente olhando no sentido da encarnação, desse evento que foi Deus se vestir de carne humana e habitar entre nós. Então nós vamos olhar rapidinho para esse evento hoje. Nós vamos usar como base, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta durante todo o tempo. Nós vamos ler o texto, nós vamos voltar no texto, nós vamos visitar outros textos. Nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 18. Então hoje é esse tema. Semana que vem, se não me engano, é o encontro de Jesus com os discípulos ali, Natanael. Depois é Jesus e Nicodemos. Vamos deixar de surpresa aí. São 3 encontros. Pastor está com a lista. Nós vamos caminhar aí no Evangelho de João, então, com esse objetivo. Então, antes de ler o texto, que é o nosso texto de hoje, vamos falar aqui um pouquinho. O pastor me deu até às 20, então eu tenho 50 minutos, vou andar mais rápido que eu andei de manhã eu falei mais. Vamos falar aqui rapidinho um pouco sobre a introdução a esse livro, né, que é o Evangelho de João. Se você está aí familiarizado com o texto bíblico, você já percebeu que o Evangelho de João ele é um pouco diferente dos outros evangelhos, amém? Os outros 3 evangelhos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinópticos. O que é isso? Sim, de mesmo, né, e ótico de visão, né, de ótica. Então qual que é a ideia? É que eles são narrativas que têm a mesma perspectiva. Então você percebe que eles são bem parecidos, né? Quando você vê ali Marcos, Mateus e Lucas, você vê que eles têm uma estrutura bem parecida. Eles narram praticamente os mesmos acontecimentos. Alguns têm alguns discursos a mais, outros têm umas parábolas a menos, mas a estrutura dos evangelhos ela é bem parecida, e por isso eles são conhecidos como os evangelhos sinópticos, da mesma perspectiva. Agora João é diferente. João ele tem uma estrutura totalmente diferente. Ele foca muito, e João como judeu, ele foca muito em Jesus e os debates de Jesus com os fariseus. Ele narra muitas histórias e discursos de Jesus dentro do templo. São materiais que nós não temos nos outros evangelhos, por exemplo. Então nós vamos dar uma olhada. Foi intencional então nós olharmos para João, já que os outros evangelhos eles são semelhantes e talvez por isso eles sejam mais conhecidos. E a gente nunca tinha feito um estudo expositivo assim, caminhando em João. Então nós vamos pensar em João. João, a gente sabe, né, foi aí um dos 12 apóstolos. Nós sabemos pela história da igreja que ele foi o último a morrer. Então isso é interessante também. Os escritos de João, né, nós sabemos quais são os escritos de João. João escreveu bastante, né? Escreveu um evangelho,
escreveu 3 cartas, né? E ainda escreveu o Apocalipse. Então João contribuiu bastante aí pro que a gente tem de Novo Testamento hoje. E João, ele foi o último discípulo a morrer, e ele escreveu quando ele já estava velhinho. Então isso é interessante. Quando você for ler João, tenha isso em mente, que João ele foi o último a escrever. Então ele foi o que mais viu a igreja crescer, por exemplo. Se Paulo morreu por volta do anos 60 e poucos ali, né, decapitado, João viveu mais uns 30 anos, uns 40 anos depois disso. Então ele viu a igreja crescer mais do que nenhum outro escritor do Antigo Testamento. É legal a gente chegar lá nas cartas, né, a gente vê que ele tem uma pegada bem pastoral, né, bem assim, parece um paizão, né, filhinhos, ele tem toda aquela linguagem de cuidado, isso é interessante. Então mantenha isso em mente aí enquanto a gente for caminhando aí durante esse texto. Vem comigo que eu quero ler para você o objetivo, capítulo 20 aí, João 20. Qual foi o objetivo de João a reunir os fatos e as narrativas, né, os eventos que ele escolheu e o porquê que ele colocou esses eventos nesse livro? Tá aí, capítulo 20. De manhã eu citei a referência errada, o pastor me salvou. 20, verso 30. Olha comigo aí o objetivo, qual era a intenção do autor quando ele escreveu esse livro. João 20, 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo, tenham vida eterna no seu nome. Então esse foi o objetivo. Para que João escreveu o que escreveu, escolheu os discursos, as passagens, os milagres que escolheu? É para isso, para que lendo nós possamos crer, e para que crendo nós possamos ter vida eterna no nome de Jesus. Então isso é muito interessante. O valor, né, que o escritor, pode voltar lá para o capítulo 1, o valor que o escritor dá ao livro, ao material que ele produziu, e ele diz ali o para que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para que a gente creia, e crendo que nós tenhamos vida eterna. Então, meu irmão, cristianismo, ser crente é ler o livro que Deus escreveu para a gente e crer no livro que Deus deu para a gente através desses homens, amém? Então tá aí o livro de João. Tem uma frase famosa aí na história da igreja, eu nem sei quem falou, mas todo mundo repete, eu vou repetir também. Eles falam assim que o livro de João, ele é como uma piscina que dá para uma criança brincar e nadar de tão seguro, mas que ao mesmo tempo ele é tão profundo que dá para um elefante mergulhar. Então esse é o livro de João. E de fato ele tem essa característica, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo. Nós vamos caminhar aí no livro de João por 13 domingos. É uma bela de uma caminhada. Então nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 18. Abre sua Bíblia comigo aí. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra ou verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.
Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Verso 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Faça uma oração no seu lugar. Peça a Deus para iluminar sua mente, para abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, para tirar da gente toda distração, e que o Espírito Santo de Deus alcance nossos corações nessa noite. Faça essa oração. Oh Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui como igreja nessa noite. Obrigado porque nós poderíamos estar perdidos, Senhor, de tantas formas, entregues aos nossos desejos e às nossas vontades, mas por causa do Senhor, Deus, o Senhor nos atraiu e o Senhor nos ajuntou aqui nessa noite. Nós somos gratos, Senhor. Não existe tesouro maior, Deus, não existe riqueza maior do que estarmos aqui nessa noite diante da palavra do Senhor. Por causa disso eu te imploro, Senhor, usa o pecador que está aqui na frente, que de forma alguma eu seja um empecilho para a comunicação da sua palavra. Oh Deus, a palavra do Senhor é como um tesouro, Senhor, depositado em vaso de barro. Comunica pelo teu Espírito essa palavra ao teu povo. Dá à tua igreja nessa noite, Deus, olhos para ouvir, ouvidos abertos, um coração sensível, inclinado, apto a aprender do Senhor. Que a palavra do Senhor nessa noite não seja como pérola jogada aos porcos, mas que seja como a semente incorruptível que encontra corações férteis. Opera, Senhor, o milagre da fé nos nossos corações nessa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Amém. Então esse é o nosso trecho. Eu vou dividir ele em 3 partes, que aí é bom que você sabe onde é que eu tô. Então eu vou falar, eu dividi aqui da minha cabeça, e eu vou falar um pouquinho sobre a divindade do verbo. Quem tem a versão que diz, no princípio era o verbo? Tá, popular, essa é boa, eu gosto mais dessa. E eu usei verbo aqui então, no meu esboço eu usei verbo, que eu gosto mais de verbo. Então nós vamos falar aí da divindade do verbo, aí com os versículos de 1 a 9. Depois nós vamos falar um pouquinho da salvação pelo verbo, os versículos do 10 até o 14. E por último, nós vamos falar da revelação de Deus através do verbo, dos versos 15 ao 18. Então tem esses 3 pontinhos aí, né? Todo batista gosta, né? O sermão com 3 pontinhos. Então tem os 3 pontinhos. À medida que a gente for andando aqui, você vai saber onde é que eu tô. E eu tenho até 8 horas para terminar essa missão.
Então aí João começa, e aí eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido. João, ele começa aí, ele abre, né, o livro, o versículo dele, com uma expressão que é conhecida nossa hoje, né? Cristãos que têm Bíblia, que estão acostumados com o texto bíblico, mas que era mais conhecida ainda dos judeus daquela época, que é a expressão no princípio. No princípio, isso aí nos remete a quê? Nos remete a Gênesis, não é? No princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Então João está fazendo aqui uma alusão clara. Ele está fazendo uma alusão clara. Ele vai contar agora uma outra forma com a qual Deus se envolveu com a criação e com o mundo. Então, se no princípio criou Deus os céus e a terra através da sua fala, através de comandos, através da sua voz, agora nós vamos ver como essa voz, como esse verbo, como essa palavra de Deus, ela vai atuar no mundo de uma forma muito mais radical. Porque se em Gênesis Deus atuou, trabalhou e criou o mundo falando, agora em João e no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos Deus trabalhando, agindo e salvando o mundo, enviando a palavra em carne. Enviando a palavra em carne. Então João, e isso é interessante, não só João, mas todos os autores bíblicos, eles são intencionais, eles têm uma intenção quando eles escrevem. Ele não escreveu por acaso, ele sabia que quando ele escrevesse, no princípio era aquele que era a palavra ou o verbo, ele sabia que o leitor judeu daquela época, que estava acostumado com o Antigo Testamento, que o crente hoje, que em nome de Jesus também está, ele vai saber. E isso vai vir na mente dele, essa alusão. É como se ele estivesse falando assim: no princípio da criação Deus agiu de uma forma, mas agora na plenitude dos tempos, quando aprouve Deus, Ele agiu no mundo de uma forma agora diferente, de uma forma mais radical. Deus, o verbo de Deus, se vestiu de carne e veio e andou entre nós. E aí nós temos, e o primeiro ponto aqui é a divindade do verbo. Nós temos aqui uma descrição que ela é maravilhosa, maravilhosa, sobre quem é Jesus, sobre quem é a pessoa de Jesus e sobre quem é o nosso Deus. Meu irmão, se você é crente mesmo, se a sua vida está nas mãos de Deus, você não tem nada, absolutamente nada com o que temer. As suas vidas estão nas mãos do soberano, do poderoso, do onipotente, daquele que pode fazer todas as coisas segundo o seu querer, aquele que além de onipotente é amor. É nas mãos desse Deus que as nossas vidas estão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o crente, ele se deixa ser levado como se ele não soubesse ao Deus a qual ele pertence. Eu dei esse exemplo de manhã. Eu estou mexendo com obra, e aí o negócio está feio lá, não dá nada certo, o pau está quebrando. Aí a vizinha, ela chegou para mim, ela é cristã, a irmã, ela virou para mim e falou assim: ó, o Senhor me falou que tem olho gordo na sua obra, fizeram macumba para sua obra não vai sair, o diabo está de pé, o diabo levantou e está contra você e sua obra não vai sair. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, mas essa irmã, ela tem uma perspectiva de Deus, de um Deus que pode ser colocado no bolso, de um Deus que o diabo levanta e faz o que quer com a vida do filho dele. Esse é o Deus bíblico. Nós vamos ler aqui uma descrição do Deus bíblico. Eu não preguei sermão para ela não, eu devia ter pregado, eu fiquei sem graça, eu fiquei só assim, sabe quando você fica meio sem graça? Eu fiquei assim, não concordei, não falei nada. Mas assim, é uma visão de Deus pobre. Meu irmão, aí ela ainda falou assim, ó: Senhor mandou te falar, põe o Senhor no meio, né? Senhor mandou te falar que é para você ir lá no culto da libertação, quarta ou sexta? Vai na sexta que é mais forte. Falei: meu Deus,
Deus é esse que o diabo põe ele no bolso? Que Deus é esse que para ele tirar que para minha obra andar, eu tenho que ir lá na sexta-feira pegar ele pelo pescoço e mandar ele me abençoar? Meu irmão, isso não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele é livre. Ele é, eu ia falar selvagem, ele é incontível. Meu irmão, se a obra anda ou se não anda, é porque Deus quer ou não quer. Não é isso que a gente aprende? A gente não lê lá em Jó, né? É como se Deus traçasse uma linha e falasse assim, ó, com Satanás: você pode ir até aqui. Até aqui você pode ir, daqui para lá não. Não é isso que a gente aprende? Tem uma ilustração na história da igreja do Lutero que eu adoro. Ele fala assim que Satanás era como se fosse um cachorro raivoso na coleira de Deus. Ele age, mas ele age até onde Deus quer. Ô meu irmão, e se Deus quiser que a obra saia amanhã ou saia daqui 2 anos, quem sou eu para brigar com Deus, para botar Deus na parede? Onde que esse povo está lendo Bíblia, meu Deus? Olha a descrição que nós temos do nosso Deus. Perceba, veja se faz sentido colocar um Deus desse na parede e obrigar ele a te abençoar. No princípio ele era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vem comigo para Colossenses, olha a descrição de Paulo, de Colossenses sobre o nosso Deus. Colossenses 1, a partir do verso 15. Colossenses 1, a partir do verso 15. Leia na sua Bíblia, meu irmão, para você acreditar. O que convence a gente é a Escritura. Se você acreditar nisso aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Está escrito, eu não estou inventando, eu não estou falando coisas que eu acho. Olha o texto bíblico falando acerca do nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então nós temos um Deus, nós temos um Senhor que ele é o governante supremo. Meu irmão, o mal não bate na nossa porta sem que nesse mal haja um propósito de Deus. Deus é poderoso o suficiente para extrair do mal bondade para a vida dos seus filhos. Pensa em José, né? Pensa na história de José. Pensa nas histórias na sua vida, quando você olha para trás e vê tanta coisa ruim que às vezes aconteceu com você, mas hoje com o olhar de crente, você olha para trás e vê que aquilo tinha um propósito, que hoje você é o homem e a mulher que é hoje por causa daquilo que aconteceu. É igual tomar vacina, né? Criança quando toma vacina, ela chora, ela não sabe o que está acontecendo. Imagina, o pai pega a criancinha, leva lá para tomar vacina, vem a enfermeira, cara fechada, segura, enfia a injeção, a menina chora. Ela não entende nada. Ela não entende nada, ela acha que o que está acontecendo ali é uma desgraça, é o fim do mundo. Ela não sabe, mas o pai sabe. O pai sabe para que é a vacina. Meu irmão, nós somos tudo criancinha na mão de Deus. Deus dá vacina na gente, a gente grita, esperneia, mas Deus sabe o porquê. Deus é o governante supremo. A Bíblia diz que não cai um passarinho do céu sem o consentimento dele, que os cabelos das nossas cabeças estão contados. Em Atos, Paulo no discurso dele, ele diz que Deus pré-estabeleceu de antemão o lugar onde os homens viveriam e a época da sua habitação. Esse é o nosso Deus, é o Deus que tem a história na mão. Meu irmão, não precisa ter medo de diabo não, pelo amor de Deus.
quem é, né? Nós somos crentes, gente, a nossa vida está na mão de Deus. Aceitarei eu o bem de Deus e não o mal, disse Jó. Essa que é a oração de crente, isso é a oração de crente. É a oração da pessoa que não entende a adversidade, mas entende o Deus que ela serve, que é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para a formação de Cristo na gente. E se for preciso passar pela injeção, pelo remédio amargo, amém. Amém, meu irmão. Nossa vida não está aqui não, o importante é chegar lá em cima, bem, parecendo com Jesus. Então, nós temos um Deus que é o governante supremo, mas ao mesmo tempo, no verso 18 aí de Colossenses, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então a igreja não está perdida não, a igreja não está sem rumo, a igreja tem uma cabeça, tem um líder, tem um direcionador, e não é qualquer um, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha supremacia. Pode voltar lá para João. Então isso é importante, porque muitas vezes, né, não sei se é por causa dos filmes, a gente vê aquele Jesus, né, bochechinha rosada, cabelinho encaracoladinho, né, magrelinho, franzininho, e aí a gente vê ele apanhando, ele sendo preso, aí a gente fala quase tadinho, né, quase que a gente falou tadinho. Meu irmão, aquilo ali é Deus, onipotente, onisciente, todo-poderoso, que se sujeitou porque quis a passar o que passou nessa terra por amor de nós. Ele mesmo diz, né, quando o Pedrão tira a faca lá, ele fala, ó, guarda a espada, se eu quisesse, o meu pai mandaria aqui 12 legiões de anjos para me defender. Mas importa que a vontade de Deus seja cumprida. Então esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus cristão, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é, por um lado, o governante do universo, da história. Não há nada que foge das mãos desse Deus. Ele é o Senhor das massas, do curso, do universo, grandioso, que vê tudo e todos de longe. Mas Ele também é o Deus que conforta a cama do que chora. Ele é o Deus que também está perto. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Não abra mão desse Deus. Não coloque Deus na parede. Meu irmão, pelo amor de Deus, reconheça quem é Deus e quem somos nós. E João fez isso muito bem. Aí no verso 6, né? Interessante, aparece o personagem aí, João, gosto muito. Surgiu um homem enviado por Deus, João. Aqui não é o João discípulo não, né? Aqui é o João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como uma testemunha para testificar acerca da luz, Jesus, a fim de que por meio dele, por meio de João, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Interessante, existe uma lição que nós temos que aprender com João Batista. Quem foi João Batista? Esforça aí sua mente cristã. João Batista, ele foi aquele, né, o filho do sacerdote, né, que teve o filho na velhice, não é? Da mulher estéril, que nasceu por milagre, não é isso que a gente sabe? Depois disso, os pais dele consagraram ele. Provavelmente ele era um nazireu, ele não bebia bebida fermentada, ele fez uma série de votos, vivia no deserto, né? Com as roupas esquisitas que eu não lembro, fala que ele comia grilo, gafanhoto. Então esse era o personagem, João. Pelos outros evangelhos nós sabemos que João, ele era um cara muito famoso. A gente lê que todo Israel vinha para ser batizada por João. Então assim, se a gente for falar do ministério de João, né, o ministério de João estava bombando, estava no auge.
João ele tinha uma probabilidade muito grande de se deixar seduzir pela fama, você concorda? Hoje em dia, os pregadores, por muito menos, sendo muito menores do que João, eles se corrompem. Mas João era aquele que, nas palavras de Jesus, era o maior dentre os nascidos de mulher, né? E mesmo assim, João sabia quem ele era. E importante, ele sabia quem era Deus. E aí a gente tem aí a partir do verso, lê comigo ainda no capítulo 19, né? João famoso, muitas pessoas vindo ser batizadas, o pessoal ficou curioso, mandou uns líderes religiosos lá, né? Fazer umas perguntas para ele. Perguntaram para ele, 19 aí, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém, então eram homens importantes, não era qualquer, era judeu de Jerusalém, da capital, enviaram sacerdotes e levitas. Então não foi qualquer motoboy lá não, foi gente importante, foi sacerdote e levita, para lhe perguntar quem ele era. Eu amo esse trecho. João confessou e não negou, ele declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Então perguntaram: então quem que é você então? Você é Elias? Não. É o profeta? Também não. Então me fala aí, quem é você, para que eu possa dar a resposta para aqueles que me enviaram? Está aí no verso 23, né? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Aí eles perguntam, né? Então por que você batiza? Ele fala: olha, o meu batismo ele é simbólico. Eu batizo para o arrependimento, mas vai vir um cara depois de mim, vai vir alguém depois de mim, que ele é muito maior do que eu, que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Alguém que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Qual que é a lição que nós temos que aprender com as falas de João, meu irmão? É a lição de saber quem somos nós e quem é Deus. É a lição de saber quem é criatura e quem é criador. É a lição de saber que existem coisas que são de Deus, que são atributos que são de Deus, e que não cabe a ninguém trazer aquilo para si. Meu irmão, hoje nós vivemos em tempos sombrios na igreja. Nós vemos homens que se colocam como Deus, homens que alegam ter poder para curar, para profetizar, para, como é que é o nome que eles gostam? Para revelar, né, as coisas, para fazer chover, para fazer isso ou aquilo. Homens que se colocam no lugar de Deus, que o lenço dele vale dinheiro, que a toalha que ele limpa o rosto cura os outros. Meu irmão, existe uma diferença enorme que a igreja esqueceu, que é a diferença entre criatura e criador. Criatura e criador. Nós somos criaturas. Ninguém aqui tem poderes como Deus. Interessante, né? O ministério de João cresceu, ele era famoso, toda Jerusalém vinha, né? Israel vinha para ser batizado. Imagina, ele tinha esse contexto, né? Nascido de um milagre, filho do sacerdote, ele devia ser muito conhecido. E aí a certa altura Jesus começa, exercendo seu ministério. E aí alguém chega para João e fala assim: olha, Jesus já está quase batizando mais gente do que você. Qual que é a resposta de João? Convém que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, isso aqui é ser servo de Deus, é saber quem é Deus e quem é criatura. Nós vivemos em tempos sombrios, em que homens alegam ter atributos que apenas Deus pode ter, e que salões cheios aplaudem esses homens. Salões aplaudem. Nós precisamos aprender a lição de João. Nós não estamos aqui para botar Deus
na parede, meu irmão. Peça perdão se você pensa que isso é possível. Isso não é possível. A base do conhecimento cristão, o básico, isso é o básico. A gente tem que ensinar o básico hoje. O básico é que você não é Deus. Isso é o básico. O conhecimento bíblico real é saber quem é Deus e quem é você diante de Deus, meu irmão. Você é criatura. Então esse era o meu primeiro ponto, a divindade do verbo. O que é essa palavra, esse verbo que se fez carne? Ele é o Deus soberano e poderoso, que se vestiu de carne, abriu mão de honra e glória junto aos anjos, e por amor, tente entender isso, por amor, Jesus não usurpou, né? Que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. Imagine Deus abrindo mão da sua glória e vindo habitar na barriga de uma mulher, nascer, amamentar, aprender a andar, trocar os dentes, viver como nós, como um ser humano perfeito, plenamente Deus, plenamente homem, ser recusado pelo povo, o povo que ele mesmo escolheu, o povo com o qual ele fez uma aliança. Meu Deus! Deus escolheu Israel, fez uma aliança, separou aquele povo, tirou aquele povo do Egito, levou para o cativeiro, tirou do cativeiro, deu Bíblia, deu profeta. O povo renegou a aliança com Deus, e Deus se sujeitou a tudo isso por amor. Ele não precisava, Ele não precisa da gente. Ele sempre existiu, Ele sempre foi completo, Ele sempre foi perfeito. Mas porque Ele quis, porque Ele amou o mundo, Ele se sujeitou ao que Ele se sujeitou. Deus amou o mundo profundo, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o Verbo em carne. E aí a gente passa para o meu segundo ponto, que é o ponto da salvação pelo Verbo. Aí do verso 10 até o verso 14. Aquele que era o verbo estava no mundo. Triste, olha como esse verso ele é cinzento, ele é triste. Aquele que era o verbo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Meu Deus, olha pelo que Deus passou, se sujeitou por amor a mim e a você. Ele foi um homem renegado pelo seu próprio povo, pelo povo que Ele mesmo escolheu, criou, salvou e sustentou. Quando esse Deus veio, esse povo o negou. E aqui tem um alerta, tem que acender a luzinha no nosso painel, de um alerta muito sério, que é o seguinte: meu irmão, naquela época, se tinha alguém que tinha as ferramentas, né, o conhecimento para acreditar que Jesus Cristo era o Messias, esse alguém era o judeu. Ele tinha a lei, ele tinha a circuncisão, ele tinha o sábado, ele tinha a sinagoga. Desde pequeno ele era educado, doutrinado, e ele era treinado nas palavras do Senhor. Mas quando o Senhor veio, ele não reconheceu aquele Senhor. E mais do que isso, eles lançaram as mãos sobre ele e pregaram ele numa cruz. Qual é o alerta para nós aqui, meu irmão? É o alerta que o desempenho religioso, a sua capacidade religiosa, ela não garante que você é crente. Não garante. A sua religiosidade, ela não garante que você crê em Jesus Cristo, porque se garantisse, o judeu tinha crido, que ele era muito mais religioso que qualquer um aqui. Ele dava o dízimo de tudo, né? Meu irmão, isso é um alerta para a gente.
vir na igreja, todo culto de segunda a segunda, orar no monte, fazer o jejum, ir na célula, pregar sermão expositivo em João, cantar, isso não é segurança, isso não é algo que você dá para Deus para que Deus te dê algo em troca, isso não é nada, isso não é moeda de troca, isso não garante que você é crente. Desempenho religioso externo. Qualquer um pode vir aqui pregar um sermão. Tem gente que treina oratória aí, dá palestra. O cara pode vir aqui, ele pega esse texto, ele lê, ele trabalha nele uma semana, ele vem aqui e prega melhor do que eu. Só por isso ele é crente? Óbvio que não. O ato externo, ele não, sozinho, ele não garante que aconteceu alguma coisa internamente. A mudança interna, ela resulta em um ato externo, isso é fato. Mas o ato externo, sozinho, ele é moralismo, ele é legalismo. Ele é o que poderia ser naquela época o judaísmo. Aqueles homens, eles eram os guardiões da lei, eles sabiam de ponta a ponta o texto bíblico deles da época. Mas quando Deus veio, eles não enxergaram Deus e eles mataram Ele. Então tem um alerta muito grande pra gente, porque muitas vezes a gente se engana, né? Tô pregando na igreja, tô de boa. Não, meu irmão, esse não pode ser o parâmetro pelo qual você mede a sua relação com Deus. Não pode ser esse. O seu desempenho, a sua entrega, o seu esforço, não é esse. Qual é o parâmetro com o qual nós medimos a nossa relação para com Deus? Paulo diz, em Romanos 5, Deus prova o seu amor por nós, visto que Jesus Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É aí, a base é essa. É aqui que a gente mede a nossa relação com Deus, é no amor imutável, inexplicável de Deus. Não é no meu desempenho religioso, não é se a obra está indo para frente ou se não está, não é se eu estou trabalhando bem ou se eu estou trabalhando mal, se eu estou com saúde ou não, porque essas coisas elas variam, elas oscilam, mas o amor de Deus, ele é constante, e ele foi expressado em uma obra e em um ato que não pode mudar. Jesus Cristo morreu por pecadores. Nós cremos no Deus, lá Romanos 4, no Deus que justifica o ímpio. É aí, meu irmão, é aí que é a base. É aí que é a base. E aí, se a obra andar bem ou não andar bem, amém. E aí, se tiver doente ou se tiver de boa, amém. E aí, se puder vir dar aula, a última aula do Carisma Start, ou se não puder porque ficou doente, amém também. É Deus. Não, a nossa vida não pode estar baseado, o nosso alicerce não pode estar em outras coisas que não sejam o amor de Deus. Por quê? Porque um dia o mal chega, bate na porta, a desgraça aparece, alguém morre, você fica doente, e aí você precisa de um lugar para segurar. O amor de Deus é a âncora da nossa alma, ele não muda, ele é firme, você pode agarrar ali, pode estar acontecendo o que for, ele é constante. E aí o texto continua, e o tema-chave aqui é a fé. Olha como a fé, falando aí em reforma protestante, nós estamos em outubro, 503 anos da reforma protestante. A igreja hoje esqueceu a reforma protestante, nós precisamos de outra reforma. Foi tudo água abaixo. Nós vivemos hoje tempos mais sombrios, eu diria, do que quando nós estávamos no catolicismo. Mais sombrios. A bandeira da reforma era salvação pela fé. Não precisa orar o terço, não precisa bater nas costas com a chibata, não precisa pagar indulgência, não existe purgatório, não existe fazer missa aos mortos, isso não existe. A salvação é única e exclusivamente pela fé. E nos tempos de hoje, qual seria, contextualizando hoje, Não existe ter que vir na igreja segunda a segunda.
Não existe ter que orar 3 horas da manhã para ir para o céu. Não existe ser obrigado a jejuar. Se nós não estamos igual, nós estamos pior que os católicos romanos, a situação da igreja. E esqueceu totalmente o que é salvação pela fé. A mensagem da reforma, ela é mais importante hoje do que ela nunca foi. E nós somos mais culpados ainda, porque nós temos material, nós temos os reformadores, nós já fomos ensinados e a igreja esqueceu. A igreja ainda quer comprar Deus. Os judeus queriam comprar Deus com a performance, os católicos queriam comprar a graça de Deus com a performance, e o dito evangélico de hoje, ele continua querendo comprar Deus com a performance. Mas o texto, ele nos ensina uma palavra aqui que é chave, que é a fé. Leia comigo. Verso 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então até aqui, só decepção, só coisa ruim, né? O verbo estava no mundo, ele criou o mundo, mas o mundo não o recebeu. Ele veio para aqueles que eram seus e eles não o receberam. Cinza, escuro, sombrio, só tristeza. E aí tem um contudo, né? Oh Deus, glória a Deus por esse contudo, porque esse contudo, ele faz um contraste e ele muda. Então estava tudo ruim, os homens estavam negando, estavam resistindo a Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, olha a fé aqui, aos que creram em seu nome, a estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Virou moda falar, né? Ah, mas eu também sou filho de Deus, né? Será que é mesmo? Você creu em Jesus? Você crê em Jesus Cristo? Se você crê, você é filho de Deus. Aos que o receberam e aos que creram em seu nome, a estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Meu irmão, não tem coisa mais valiosa do que você estar aqui nessa noite, você ler esse texto e você ter a convicção que você é filho de Deus. Não tem riqueza na terra que pague isso. Vem comigo para João 6, verso 26, vou ler mais rápido porque tá corrido. Eu adoro esse texto. Jesus fez uns milagres, né? Atravessou o rio, o pessoal foi todo atrás dele. 6, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu. Meu irmão, perceba a resposta de Jesus. Jesus é verdadeiro, é direto, é santo, é puro, e ele não faz questão nenhuma de agradar aos homens. Então a galera tá lá toda contando vantagem, né? Mestre, quando chegaste aqui, corremos pra caramba, atravessamos o rio para te encontrar aqui. Jesus olha para eles e diz: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa é a igreja de hoje. A igreja de hoje corre atrás de Jesus para comer pão e encher a barriga. Estou mentindo? Não é isso? Culto da vitória, culto de não sei o que lá, culto me dá minha bênção para depois subir. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual é essa comida? A qual o Filho do Homem dará a vocês. A comida que permanece para a vida eterna, ela é dada. Deus o Pai colocou nele o seu selo de aprovação. E aí àquela altura, né, os homens acostumados com a sua religiosidade, com o seu desempenho religioso, eles perguntam para Deus, né? Então quais são as obras de Deus para que eu possa fazer, né? O que tem que fazer aí? Quais são as obras de Deus? Tem que jejuar, dar o dízimo, guardar o sábado, ir na sinagoga? Fala aí que eu faço. Verso 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, eu amo esse versículo: a obra de Deus é esta, 2 pontos: crer naquele que Ele enviou.
A obra de Deus é essa. É complicado porque eu tenho certeza que se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, a primeira coisa que eu falasse fosse assim: quem aqui acredita que para ir para o céu a gente precisa só crer? Levanta a mão. Eu tenho certeza que eu ia poder contar na palma da mão quem ia levantar. Eu tenho certeza, se eu fizesse essa pergunta. Quem aqui acredita que para ir para o céu precisa crer e não precisa fazer mais nada? Levanta a mão. Ia ter 5 gatos pingados. Mas essa é a mensagem de Deus, que para ir para o céu a gente precisa crer. E as obras? As obras são resultados. Você não chega com Deus com as suas obras, você chega com Deus com a sua fé, e por causa disso você sai para fazer as suas obras. Vocês são salvos, meu Deus, está na Bíblia, a gente fala isso sempre. Vocês são salvos pela fé. Efésios 2, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E aí depois ele fala que nós vamos andar nas obras que Deus planejou de antemão, para que nós andássemos nela, para que a glória seja toda de Deus. Então nós temos aí esse versículo, que é uma injeção de doutrina da salvação pela fé. Lê comigo de novo. 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Perceba, os quais não nasceram por descendência natural. Porque o judeu podia pensar, meu relógio já apitou 8 horas, vai estar acabando. Porque o judeu podia pensar, né? Eu sou judeu, então eu já nasço salvo. Se for para contextualizar hoje, né? Minha mãe é crente, eu já nasci salvo. Não, palavras de Jesus para você nessa noite. Os quais não nasceram por descendência natural. Não é hereditário, ninguém vai para o céu por sangue, por descendência natural. Mas tem mais. Nem pela vontade da carne. Que isso? E nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Meu irmão, se você for para o céu, você não vai para o céu porque você foi mais esperto que o seu vizinho e você decidiu crer e ele não. Não é por isso. Porque o texto nos ensina que se Deus não tivesse feito uma intervenção nas nossas vidas, esse ato de crer, essa decisão, essa fé, ela não vem de carne nem de sangue, ela não vem da vontade do homem. Leia na sua Bíblia, aprenda com Jesus e seja exortado, humilhado, e reconheçamos o nosso lugar. Tudo que nós temos, o bem mais precioso que nós temos, que é a salvação, ela vem de Deus. Isso é intuitivo. Quando você ajoelha na sua casa e ora de noite, como que você ora? Você ora assim: ó Deus, obrigado porque você me deu todos os recursos que eu precisava para me salvar? É assim que você ora? Ou você ajoelha no chão na sua casa e diz: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou? É assim que a gente ora. Isso é salvação pela fé. Ninguém vai para o céu porque foi mais esperto que alguém. Nós vamos para o céu porque Deus, na sua graça indescritível, resolveu, por livre e espontânea graça, intervir no seu coração. Nas palavras de Romanos 9, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia, a sua graça. Isso é fé. O que é fé? E aí eu vou ir para o último ponto, eu termino 8:10, pode ser? O que é fé? Fé é você saber quem você é você saber quem Deus é, e você estender para Deus mãos vazias. É confiar, é crer, é acreditar que tudo, e isso não é fácil, toda hora a gente quer chegar diante de Deus com alguma coisa na mão, mas fé é mão vazia, é você acreditar que tudo que você precisa, no assunto mais importante do mundo, que é a salvação,
é dado e que você não poderia fazer nada para isso. Isso é fé. É crer na Bíblia. Isso é fé. É mais fácil crer em outras coisas. O coração humano, ele tem essa inclinação de querer ter algo com o que barganhar com Deus. Mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. Não é isso. E o interessante é que isso não enche igreja. Texto bíblico não enche igreja. Tem uma frase também de Lutero, já que a gente está aí no mês da reforma, que eu amo. Lutero fala assim: eu posso encher uma igreja, fala maravilhas, sonhos e visões. Eu posso encher uma igreja falando disso, mas eu também posso esvaziá-la expondo Romanos. Expondo Romanos. É por isso que eu sou fã do Edgar, porque Edgar, ele escolheu esvaziar a igreja expondo Romanos. Ele escolheu esvaziar a igreja expondo a palavra de Deus, porque aí só vem quem quer saber de Deus. Quem quer saber de ganhar as coisas, não fica aqui. Vai ficar aqui escutando que não vale nada, que tudo que tem é de graça, que você não... Ninguém vai querer ficar aqui. Isso aqui é palavra para crente. E vocês valorizam esse homem, ele já foi embora, né? Porque eu imagino o tanto de problema que ele passa por causa dessa decisão que ele tomou. Você acha que é fácil viver na contramão de todas as outras denominações que a gente conhece de perto? Quantas igrejas vocês vão que ensinam a Bíblia como a gente tenta ensinar aqui? Versículo, versículo, palavra por palavra, texto a texto. Meu irmão, ora para a vida desse homem, para Deus manter ele de pé. E digo mais, e você que vem aqui e escuta um sermão que é palavra de Deus, isso aqui é palavra de Deus, eu não estou falando coisas da minha cabeça, e entra em um ouvido e sai no outro, e depois vai na esquina escutar a revelação do número do CPF e a benção não sei das quantas, você é culpado, porque os seus olhos foram abertos. Então nós temos um evangelho e nós temos que guardar esse evangelho. E fé é isso, fé é reconhecer quem é você. E aí eu vou ir para o último ponto rapidinho, que é do verso 15 ao 18, mais especificamente o verso 18, que é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Leia comigo. Vamos ler o 18, vamos ser mais objetivo. O 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou o revelou, né? Algumas palavras. A palavra conhecido aqui é interessante. É a palavra grega egesato. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Isso aqui que nós temos é uma tradução do grego. Então no original a palavra aqui é egesato. Jesus é aquele que é o egesato de Deus. Mas nós conhecemos uma outra palavrinha que a gente conhece, por exemplo, no estudo da teologia e no direito, que é a palavra exegese, não é? Quem já ouviu falar de exegese? O que é a exegese? Minha língua enrola, né? Está gravando ainda. É o estudo da interpretação, da explicação de um texto. Isso é exegese. Teve um carisma start aí. Nós tivemos aí no carisma start, teve a matéria de exegese bíblica. O que é isso? É a interpretação, a explicação, o narrar. Valeu. Problemas técnicos. O que é a exegese? É isso, é explicar, é narrar, é explanar alguma coisa. A gente aprende isso na teologia, no direito também tem isso, porque eles interpretam leis, né, essas coisas. Então quem é Jesus? Jesus, ele é aquele que faz a exegese de Deus. Ninguém, perceba, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse é o intérprete de Deus. Ele é aquele que explica Deus, ele é aquele que interpreta Deus, ele é aquele que descortina, que clareia, que mostra quem Deus é. Meu irmão, se você quer saber quem Deus é, o caráter de Deus, olha para Jesus.
olha para as palavras de Jesus, olha para os discursos de Jesus, olha para as ações e para as reações de Jesus. Ele é o exegeta de Deus. E aí eu tenho um ponto aqui mais interessante também. Corre comigo lá em Hebreus, no capítulo 1. E se eu achar primeiro eu já vou ler, porque eu estou ficando atrasado. O autor de Hebreus, ou ao contrário, né? Porque me parece que João escreveu depois. Me parece que ou João leu Hebreus ou Hebreus leu João. Brincadeira, viu, gente? A gente não sabe disso não. Mas tá aí, ó, capítulo 1, verso 1. Olha que interessante. Ainda pensando nisso de Jesus ser aquele que interpreta, que explica, que mostra quem Deus é. Ele é um judeu, né? Ele falando. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras. Aos nossos antepassados, ele é judeu, por meio dos profetas. Então tinha lá Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, né? Isso que ele está falando. Deus falou a Israel no passado por meio dos profetas. Verso 2: mas nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. Ó, tá, corroborou, né, com João. O Filho, Ele é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse é o Filho. Então se Deus falou de muitas formas antigamente a Israel por meio dos profetas, hoje, nesses últimos tempos, hoje Ele nos fala por meio do Filho. A revelação de Deus, escuta isso com amor, com carinho. A revelação de Deus, a revelação de quem Deus é, ela não está em sonhos, ela não está em visões, ela não está em arrepios, ela não está em nada disso. Ela está no Filho, no Filho. E é isso aqui que Deus deixou pra gente, que fala sobre o Filho. Eu estou falando que Deus não pode dar sonhos? Não, Deus pode dar sonhos. Deus pode dar visões? Deus pode dar visões. Mas se tiver um momento que o sonho ou a visão dessa pessoa estiver contra isso aqui, não me leva a mal, eu não sou obrigado a acreditar nessa pessoa. Eu sou obrigado a acreditar nisso aqui. Eu sou obrigado a acreditar no Filho e na revelação do Filho. Nisso aqui eu sou obrigado a acreditar. As pessoas podem ter visões verdadeiras? Podem. Mas as pessoas podem ter visões falsas? É o que a gente mais vê. Então, meu irmão, tenha cuidado para que você não esteja achando Deus no lugar errado. E talvez você pode estar, por causa disso, encontrando o Deus errado. O Deus cristão está aqui, na palavra de Deus, no Filho. Jesus o interpretou, o narrou. Se o Deus que você crê, ele não está em consonância, ele não está de acordo com as Escrituras, existe uma probabilidade muito grande de você estar crendo em um ídolo, um Deus que foi inventado e que não é o Deus verdadeiro. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser através do Deus unigênito Jesus Cristo, que o interpreta. Vamos orar. Feche seus olhos nessa noite. Peça a Deus para que a palavra dele tenha lugar nos nossos corações. Meu irmão, o crer